Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Pessoal, tudo certo? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a psicanálise, né? Como que surgiu, né? Alguns nomes importantes, tá? Vamos dialogar então a respeito dessa forma aí de entender o mundo, tá? Então, o que vem a ser a psicanálise, né, pessoal? É um é uma forma, né, inicialmente ela foi, ela surge, né, como uma forma, um método de tratamento para pessoas, ou melhor, para as neuroses, tá? Então, e depois de um tempo, ela passa a ser vista, né, como uma teoria da mente para as pessoas em geral, mas ela surge como um tratamento para propriamente para as neuroses, tá? E aí, pessoal, como surgiu então, né? Então, a gente não pode esquecer do que estava acontecendo, né? Ali no final do século XIX, certo? Onde uma pessoa, né? Um médico, neurologista, chamado Sigmund Freud, ele vai estar envolvido ali com a medicina da época, com as tendências médicas, no sentido de perceber e tratar os sintomas das doenças, né? E ele vai perceber, né, que nessa área que ele estava atuando, que era a área da neurologia, existiam algumas questões bastante importantes e que passaram a ser observadas pelo Freud e pelos médicos ali que faziam parte do círculo, né, de amizades, do círculo de colegas de trabalho, enfim, né? Eram pessoas ali que, de uma forma ou de outra, buscavam entender ali a doença e tentavam dar algumas soluções, né, para essa doença. No caso do Freud, o Freud ele então ele conhece, né, nesse círculo de amizades um outro médico chamado Breuer. E esse médico, o Breuer, ele vai se debruçar, vai se inclinar sobre uma pessoa, sobre uma paciente que ficou muito, muito conhecida aí na história da psicanálise, que foi justamente a Ana Oh, tá? Então, quem foi a Ana Oh, né, pessoal? A Ana Oh, essa paciente, ela tinha uma doença, né? Uma doença que ninguém conhecia, mas era uma doença que a paralisava, né? Que fazia com que ela não conseguisse tomar água, que ela não se esquecesse do seu próprio idioma, não conseguia falar no seu próprio idioma. E aí o Freud ele vai acompanhar todo o tratamento que esse médico, amigo dele, né, que se torna amigo dele, o Breuer, vai encaminhar com relação a Ana Oh, né? E esse médico ele vai tentar tratar essa paciente através da hipnose. Então toda vez que o Breuer, né, que era esse médico amigo do Freud, hipnotizava essa paciente ela conseguia, no momento da hipnose, né, se ver livre dos sintomas, né? E aí, o que o Freud vai perceber, né? O que ele percebe? Ele percebe que ele percebe que era possível, né, que essas questões que a paciente estava passando eram questões relacionadas à memória, né? A partir do momento que ela retomava essas memórias no momento da hipnose, ela melhorava, certo? Só que o problema que o Freud percebeu era que ela só melhorava durante o processo e pós a hipnose, depois os sintomas voltavam, né? E aí a grande questão,
a grande elucidação do Freud e do Breuer foi no sentido de que o que estava fazendo mal para essa paciente, para Ana O, eram as reminiscências, eram questões passadas, né, experiências traumáticas que estavam afetando ela de alguma forma e que quando ela era hipnotizada, então essas experiências vinham à tona e a consequência disso era uma melhora significativa, né? O Freud, ele percebeu então que o detalhe era ir além desse processo da hipnose, né? E além, eu vou falar um pouquinho mais disso na sequência, tá? É importante perceber também, pessoal, que esse método da psicanálise, ele ficou posteriormente, né, conhecido como talking cure, né? O que seria isso? A cura pela fala, né? Então, a partir do momento em que a pessoa ela fala o que está aterrorizando, fala o que está trazendo mal-estar para a pessoa, ela vai automaticamente resgatar essas questões e vai colocar. A partir do momento que ela faz isso, ela se sente aliviada, né? Isso é a cura pela fala, né? O talking cure, tá? É interessante, pessoal, a gente ir além e perceber que na França, né, tinha lá outra pessoa, um outro médico, né, desse mesmo grupo aí, né, de neurologistas, né, cientistas da mente, ou melhor, médicos da mente, enfim, que buscavam entender como que funcionava, né, o que estava acontecendo com alguns pacientes, né. E na França, um médico chamado Charcot, ele também buscava, né, através da hipnose, tentar compreender o que estava acontecendo, tá? Bom, o Charcot, então, ele vai desenvolver também na França esse método da hipnose. E o Freud, pessoal, ele buscava, ele percebia, né, o que estava acontecendo, só que ele gostaria de ir além da hipnose, ele gostaria de entender como que esse processo poderia ser compreendido, né, esse processo de melhora e cura do paciente, sem propriamente o uso intensivo da hipnose, né? E aí ele percebe, através aí, de uma figura de um médico também importante na época, um tal de Bernheim, tá? Que esse Bernheim, ele tinha um método diferente um pouco da hipnose, né? Porque ele conseguia fazer com que não só o paciente relembrasse das coisas por meio da hipnose, mas ele conseguia, e também através da hipnose, induzir no paciente questões, certo? Então, ele poderia falar para o paciente, por exemplo, que o paciente estava com calor, e o paciente realmente, depois de acordar da hipnose, realmente ele se sentia com calor, né? E era esse o método, né? Então, qual que é a ideia, né? O Freud percebe, pessoal, que nesse processo, né, que envolvia a hipnose, né, ele percebe que através da sua análise, depois uma análise mais criteriosa, né, que foi para a clínica, né, uma análise clínica do que estava acontecendo, ele percebe que a grande questão, como eu já tinha falado, eram as reminiscências, né? As reminiscências causavam nas pessoas certas dores. E essas dores, elas voltavam, né? Elas voltavam e faziam com que as pessoas tivessem sintomas, né? E esses sintomas as paralisavam, as faziam esquecer de certas coisas, né? E o Freud percebeu que para que o tratamento desse certo, seria necessário tirar da pessoa essa resistência, né? Fazer com que a pessoa, através da fala, conseguisse
trazer à tona esses sentimentos, essas emoções e falar sobre eles, certo? Tirar essa resistência. Para essa resistência, pessoal, o que leva à resistência seria o que o Freud chama de recalque. O conceito de recalque aqui é elaborado por Freud, que seriam as forças que atuariam nessa resistência, que impediriam com que a pessoa falasse sobre determinado assunto, né? E essas questões, elas estariam relacionadas aos desejos mais íntimos do indivíduo, certo? O que seria recalcado seriam os desejos mais íntimos do indivíduo, que seriam recalcados por conta da moral. E a partir do momento que houvesse um recalque, e através da moral da sociedade vigente naquele momento, esses sintomas, esses desejos voltariam e incomodariam o paciente. Então Freud ele percebe, pessoal, que só é possível de que fazer com que essas questões sejam retomadas através da fala e através da análise dessas palavras, desses conceitos que é usado pelo paciente, tá? Então, é nesse contexto aí que o Freud vai desenvolver, né, a ideia de sexualidade, né? E vai... Tem inclusive um livro, né, chamado aí As 5 Lições de Psicanálise, no qual ele vai dar uma palestra, né, nos Estados Unidos, em que ele vai trazer essa questão à tona, explicando para esse público que estava assistindo a palestra dele. Então, é como se... E ele vai dar um exemplo, né? Nesse livro, né, nessa palestra, é como se o auditório fosse o lugar do consciente e uma pessoa estivesse nesse auditório, do consciente. Só que num determinado momento, essa pessoa começa a fazer um determinado barulho e ela é levada pelos seguranças para fora do auditório, certo? Fora do auditório seria o que ele chama de inconsciente, né? Os seguranças levando essas pessoas para fora do auditório é o que vai proporcionar o recalque. Lembra aquilo que eu falei anteriormente? O recalque são as forças que fazem com que o desejo fique escondido, tenha sido colocado para fora. Então, são seguranças que levaram as pessoas. No entanto, qual que é a ideia? Por mais que essa pessoa tenha sido levada para fora do auditório, essa pessoa vai fazer barulho para querer entrar. Certo? Então, o que é a psicanálise? A psicanálise é quando um dos seguranças retorna até a pessoa, conversa com ela, e essa pessoa, então, ela retorna para dentro do auditório. Então, isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é como ele explicitou as ideias dele nas 5 lições de psicanálise, né? Que foi uma palestra que ele deu numa universidade estadunidense, tá? Falando um pouquinho de como funcionava, né? Esse processo. Então, a análise, que é o processo de trazer de volta aquilo que foi recalcado, ela só pode ser feita através da conversa, que é algo que a hipnose não faz, porque a hipnose ela não vai fazer a análise, a hipnose ela vai trazer à tona algumas ideias, mas sem que o paciente, de certa forma, perceba o que se passou, sem que ele tome consciência daquilo que ele recalcou. E a análise é justamente o contrário, é um método desenvolvido pelo Freud, no sentido de fazer o paciente entrar em contato com aquilo que ele recalcou por conta de algum trauma, por conta de alguma questão que ele teve no passado, né? E aí, esse é o processo, né? O processo analítico, ele vai se desenvolver mediante essa noção, né? E é nesse sentido que o Freud, então, ele vai elaborar uma teoria que, num primeiro momento, como eu estava falando para vocês, vai ser uma teoria para entender as neuroses, certo? Para entender aquela paciente, a Ana O e pessoas parecidas com ela. No entanto, a psicanálise ela vai se tornar, pessoal, uma teoria geral da mente. Ela vai ser usada com as pessoas comuns, né? Então é o momento em que o Freud vai começar a explicar a mente das pessoas normais, né? O que se passa na mente das pessoas normais através desse método desenvolvido por ele, né? Então, é nesse contexto que ele vai desenvolver um livro chamado A Interpretação dos Sonhos, né, que é um livro muito interessante, tá? Em que ele vai mostrar
como o sonho, né, na verdade, é uma manifestação do desejo, né? O sonho tem a ver com a busca pela realização de um desejo. Isso é o sonho, certo? E o sonho, ele vai ter uma aparência maluca, certo? A gente não consegue decifrar muitas vezes o nosso sonho, a gente não consegue entender, porque a simbologia do sonho é diferenciada. A simbologia do sonho é diferenciada, certo? E o Freud, ele vai buscar, nesse livro, A Interpretação dos Sonhos, compreender esse processo, né? Não só dos sonhos, mas ele vai buscar entender também o porquê que as pessoas fazem piadas, né? O que está por trás das piadas, né? Dos xistes, né? Geralmente, os xistes, na visão do Freud, são conteúdos que a sociedade reprova, mas que vem à tona na forma de piada, na forma de tiração de sarro, certo? Toda piada tem um fundinho de verdade, né? Essa é a ideia. Então, é isso, né? Ele vai tentar entender a mente das pessoas, né? O que se passa através dos atos falhos, porque as pessoas cometem atos falhos. Vai falar de uma pessoa, coloca o nome de outra pessoa, né? Por que as pessoas esquecem? Por que as pessoas esquecem de determinadas coisas, por mais importantes que as coisas possam parecer, né? Então, é uma obra, né, bastante interessante em que ele desenvolve uma teoria para entender a mente das pessoas e como isso vai se desenvolvendo, né? Ele vai elaborando aí toda uma teoria, um arcabouço, né, teórico para explicar essas questões, né? Enfim, ele desenvolve aí obras também no sentido de entender a vida, né, das pessoas, a psicopatologia da vida cotidiana, né? Então, ele vai fazer... Então, é nessa obra, né, a psicopatia da vida cotidiana, em que ele vai buscar, então, compreender aí os xistes, né, os atos falhos e tudo mais, né? E vai escrever um livro que é o Mal-Estar da Civilização, que ele vai buscar entender um pouco da vida em sociedade, né? Enfim, como que isso se dá a vida em sociedade, o que acontece com o indivíduo na sociedade em que ele está presente, tá? E a obra do Freud, pessoal, ela é uma obra muito interessante, porque a teoria dele, né? Porque ela não vai só ficar restrita à análise da mente das pessoas, mas ela vai se explanar, ela vai se ampliar para análise de obras de arte, de literatura, de música, né? Então, é uma teoria muito interessante que caminha nesse sentido, né? De trazer tendências teóricas explicativas, né? Do indivíduo e da sociedade em que esse indivíduo está inserido, né? Então, o grande passo, né, que o Freud deu nesse sentido foi a descoberta do inconsciente, né, que existem questões que nos são colocadas e essas questões, elas muitas vezes elas ficam guardadas no nosso inconsciente, né, ali no que é mais profundo da nossa mente, e ela aparece vez por outra aí. Certo? Então, recomendo um filme aí muito interessante para você que está iniciando aí as obras do Freud, que é justamente Freud Além da Alma, né? Que é um filme muito legal, é um filme clássico aí, né? O roteiro original ele foi feito pelo Sartre, né? Depois o Sartre acabou pedindo para que fosse retirado aí o nome dele da obra, porque ele não gostou de algumas questões que foram colocadas no filme, enfim. Mas é um filme muito interessante, tá? Pessoal, então é isso, né? A gente viu um pouquinho aí a respeito Falei um pouquinho algumas ideias para vocês a respeito da psicanálise. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi um vídeo aí de fim de noite, né? Espero que vocês curtam esse vídeo. Pra gente dê aquela curtida, se inscreve no canal. Certo? Se você quiser ir além, você pode fazer uma contribuição, uma doação para rafabelu22@gmail.com para fortalecer cada vez mais o canal. Beleza, galera? Bom, é isso. Agradeço a participação de todos e todas vocês aí. Muito obrigado. A gente se fala e se vê numa outra oportunidade. Certo? Até mais e tchau, tchau.